sou a Gabi e vamos falar sobre dividendos e onde encontrar quem paga mais dividendos, tá? É uma questão que é muito recorrente, as pessoas, o que paga mais dividendos? Ações boas pagadoras de dividendos ou FIIs? Para quem não tá entendendo nada, dentro da classe de ações existem aquelas que são boas pagadoras de dividendos e ações que nem pagam dividendos, tá? Isso não tanto no Brasil a gente tem aí uma cultura de pagar um pouco mais de dividendos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, muitas empresas nunca pagaram dividendos, tá? A própria empresa do Warren Buffett é um exemplo. Mas e aí? Quem paga mais? E vamos discutir isso aqui. Primeiro, fundos imobiliários, eles têm essa característica muito boa de serem excelentes pagadores de dividendos. Claro, tudo mais constante, não é a situação atual que a gente está vivendo aí de crise nem nada. Tudo que eu vou falar aqui é sobre uma situação normal, tá? Fora cenário de crise. Se você quer que eu contextualize alguma coisa sobre crise, comenta aqui. E antes de a gente continuar o vídeo, né, se inscreve no canal, compartilha, faz aquele bem bolado ali de tudo que você tem que fazer no início de qualquer vídeo, porque, gente, sério, muitas pessoas não fazem isso. Compartilha, me ajuda aí, isso vai fazer muito bom para esse canal e para o meu trabalho. Fundos imobiliários, eles têm essa característica de serem excelentes pagadores de dividendos por causa dessa característica realmente deles, onde basicamente, claro, não é só isso, mas eles têm a sua rentabilidade provinda de aluguéis. Logo, como é uma renda aí vinda mensalmente, eles são obrigados a distribuir praticamente 100% dessa renda, tá? Então, mensalmente, eles estão pagando um dividendozinho. Geralmente, o dividendo de fundos imobiliários, ele gira em torno de 6 a 7% ao ano, tá? De rentabilidade, digamos. Então, seria basicamente 6 a 7% do preço que você pagou no seu fundo imobiliário, ele tá pagando isso de dividendo. Mas agora, tá? Isso é meio que uma regra aí padrão de fundos imobiliários, vai ter mais, vai ter menos, dependendo da estrutura do fundo imobiliário, mas de certa forma é isso que você pode esperar. Já em ações é bem diferente, porque como eu comentei, existem os tipos de ação. Se você vai buscar ações boas pagadoras de dividendos, que são aquelas que pagam mais de 4, 5% em dividendos, elas vão estar bem páreo a páreo com os fundos imobiliários. A grande diferença é que ações são muito mais voláteis, então você talvez possa comprar mais barato, talvez você pode comprar mais caro, e isso impacta, principalmente no início aí dos seus investimentos, o percentual que você vai receber em dividendos. Por exemplo, a gente tem uma empresa que o preço dela é R$10 e ela paga 10% de dividendo, tá? Ao ano. Se sofrer uma oscilação e ela for para 9, 8, esse percentual vai ser mudado muito abruptamente. Ou se ela subir para 11, 12, e essa variação, essa volatilidade que a gente chama, ela é muito mais frequente em ações do que fundos imobiliários, tá? Fundos imobiliários, eles têm aí mais ou menos 1/3 da volatilidade das ações em geral. Claro, ações boas pagadoras de dividendos, por exemplo, Itaú, Energias do Brasil, Taesa, Grandene, que são empresas mais sólidas, elas não vão oscilar tanto porque elas já são bem estruturadas, então elas vão ter um comportamento um pouco mais parecido com os de fundos imobiliários. Já por outro lado, existem outras empresas que estão em expansão, em crescimento, são small caps, que o foco delas não é tanto pagamento de dividendos, mas sim realmente o crescimento delas. E também, não quer dizer que uma empresa que esteja em crescimento, seja small caps, não possa pagar bons dividendos, tá? Mas daí são características diferentes e não é o principal foco que você busca naquele tipo de investimento. Se você quer investir numa small cap, não é por causa dos dividendos. Você precisa ter esses critérios muito bem estabelecidos, porque o porquê você vai investir, o porquê você quer buscar aquele investimento, tá? Porque isso vai ditar muito sobre a sua própria carteira de investimentos, sobre onde olhar, onde buscar os seus investimentos. Se você, por exemplo, quer investir nessas empresas boas pagadoras de dividendos que eu comentei. Às vezes eu vejo muita gente querendo especular no preço. Será que vai crescer tanto e não sei o que? Gente, aqui o foco
é dividendo, não é tanto o ganho patrimonial. Claro que você pode ter, com certeza, e com certeza você vai ter, como você pode ter muito o ganho patrimonial também em fundos imobiliários, mas não é bem esse o foco, tá? Só para você entender que, sim, existem critérios para identificar, que você precisa entender esses critérios que vão te guiar para o tipo de investimento que você quer. Respondendo à grande pergunta final, fundos imobiliários, eles pagam mais ou menos os mesmos dividendos aí que ações boas pagadoras de dividendos, tá? Mas meio que em geral, porque os fundos imobiliários eles são mais constantes, essas ações podem oscilar mais, mas na média e no longo prazo, que é o nosso foco de investimento, é basicamente isso. Mas lembrando, né, que ações, quando a gente olha o grande universo, ações não são só essas empresas, existem todas as outras, small caps, empresas de expansão, em diversos tipos de empresas. Então, se você olhar tudo isso, fundos imobiliários vão tender a pagar mais dividendos em média, tá? Mas a chance de valorização de capital dele, de patrimônio, ou seja, de valor da cota, é menor, tá? Eu espero ter conseguido responder um pouco a essa dúvida. Mais dúvidas, comentem aqui. É sempre muito bom responder as dúvidas de vocês. Esse vídeo ele foi baseado numa dúvida que chegou a mim e eu sempre gosto realmente de fazer esses vídeos mais diretos sobre algum tipo de dúvida específica. Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!